Isso aí. Então, aqui na mensagem, a personificação do cristianismo, ou, né, a imitação, a outra tradução está a imitação do cristianismo. Baseado no capítulo 36 de Ezequiel, versículo 26 e 27, o profeta mostra para nós que que o espírito dele é tão ruim que ele não consegue conviver nem com ele mesmo. De tão difícil que é. E quando Deus dá um novo espírito, ele pelo menos não é que ele recebeu um batismo do espírito, mas agora pelo menos ele pode conviver com ele e com os outros também. Então, Mombrana diz assim aqui, nesta mensagem, a personificação do cristianismo, ele diz, se eu fosse citar, parágrafo 46, se eu fosse citar, para aqueles que gostam de marcar, é a mesma mensagem traduzida pela voz de Deus, que é imitação do cristianismo, é tudo a mesma coisa. Se eu fosse citar por alguns momentos nesta manhã, minha esposa me disse outro dia, disse, Billy, se você pudesse cortar para 30 minutos o seu sermão, em vez de 2 horas e 30 minutos, eu acho que seria mais producente. O irmão Brana vem e responde para ele, e eu disse, por mais que eu te ame, por mais que eu saiba que esta seja a verdade. Ele não está dizendo que ela está mentindo. Ora, veja, não tenho ninguém que me dirija a não ser o Espírito Santo. E eu não sei mais do que simplesmente continuar falando enquanto ele continua levando isto adiante. Então, esta é a maneira que tenho de fazê-lo. E mesmo quando eu paro, quando ele está abençoando e quando ele não está, então sou uma pessoa miserável e minha audiência também o é. E qualquer outro ministro que fala através da inspiração. Aí, você, como pregador, a pessoa como pregador, ele pode dizer assim, aqui, ó, que ele disse. Pregava 2 horas e meia. E ele disse que era o Espírito que o estava guiando. É verdade. Tudo isso está certo. Agora, eu não sou irmão Brana e nem outro pastor é o irmão Brana. O irmão Brana, ele estava gravando a mensagem para o mundo. Ele estava armazenando o alimento. É tanto que quando ele pregou a ordem da igreja, ele deu de 30 a 40 minutos para o pregador. Ou 1 hora ele cita 45 minutos, mas não mais do que isso. Agora aqui ele está dizendo, ele respondeu para sua esposa, que é o Espírito Santo que o dirija. Agora, e é verdade, irmão. Porque o anjo tinha dito para ele que armazenasse o alimento. Quer dizer, ele estava armazenando o alimento para nós hoje. Mas no nosso caso aqui, eu não estou armazenando alimento. Nós estamos nos alimentando do que já está armazenado pelo Espírito.
Agora, quando você tem um armazém, uma despensa, você não abre ela lá e come tudo num dia só. Né? Aquilo é para um determinado tempo. No caso, Deus ordenou ao profeta que armazenou. E hoje nós vamos comendo em porções, que ainda que a comida seja boa, mas tem uma quantidade para ser distribuída. Então, não devemos nos aproveitar disso, né? Mas se meu assunto fosse nesta manhã, se eu tivesse que nomeá-lo, seria a personificação do cristianismo, ou a imitação do cristianismo. Parágrafo 49. Personificação do cristianismo. Nas escrituras aqui, qual é a palavra de Deus? A qual é a palavra de Deus? Lemos aqui que o profeta, o qual falou de um novo dia. Agora, Ezequiel estava profetizando, ou predizendo, o que aconteceria na era vindoura. Na era vindoura. Não em sua era, mas um profeta, parágrafo 51, é um vidente e é citado na Bíblia como uma águia que sobe alto no ar. E quanto mais alto que a gente for, mais longe a gente poderá ver. Você sabe que subir nas alturas é muito bom, mas se você não estiver enxergando nada, também não adianta. Vai se despedaçar em algum lugar. Agora o profeta, ele vai subindo. Então a águia voa mais alto do que qualquer outro pássaro. Não há nenhum pássaro que possa competir com a águia. E não existe olho como o da águia. O falcão não possui a mesma sorte com a sua visão. E o falcão não poderia suportar a altitude onde a águia pode voar. Ele morreria. Ele não possui a estrutura que a águia possui. Agora, o falcão é um pássaro e, do mesmo modo, são os outros pássaros. Porém, a águia foi feita assim porque ela é um pássaro de grandes alturas. E ela pode subir tão alto até o ponto de poder ver coisas que os outros pássaros não podem ver, porque ela está mais alta. E Deus, ao fazer a águia, a fez para este propósito, porque os seus ninhos são mais altos que os outros. Seus filhotinhos estão lá em cima no ninho e eles se alimentam no chão. Então, para que possa haver uma tempestade ou algum problema chegando, a águia, para poder sobreviver, deve ir mais alto. Para que então ela possa proteger seus filhotinhos. E Deus comparou o profeta com a águia, que entraria na caracterização de um profeta. E é um vidente, pois no espírito sobe além da emoção da igreja. Ele vai além no ritmo da música. Ele vai além do bater palmas. Ele vai além do regozijo entre os santos. Ele vai além de tudo isso. Deus o traz a uma esfera sozinho. Sozinho. Então ele abre os seus olhos e ele o deixa ver ao redor e ver as coisas que estão por vir. Então ele o traz de volta entre os membros do corpo para predizer o que está na criação. Então Deus levou Ezequiel bem alto, bem ao alto, e o deixou ver ao redor por cerca de 2.600 anos.
Pense nisto agora. E o deixou ter um profeta é também um dom de conhecimento. Conhecimento é como um advogado que estuda os livros e quando você vai contratar um advogado para advogar a sua causa, ele simplesmente está tomando o que ele sabe e você o está pagando pelo que ele sabe para apresentar a sua causa diante do juiz. Você sabia que você não fala, né? Diante do juiz, você fica mudinho. Daí dá aquela sede, né? Eu vou lá, eu vou explicar. O juiz não te ouve. Ele vai ouvir o advogado. Isso é bom. Por isso que o advogado tem que ser um advogado bom, interessado pela sua causa. Porque senão ele pode, uma coisa está simples, ele pode te complicar. E agora um dom de conhecimento na Bíblia é profecia, que sobe encontrar as coisas que estão por vir e atrás de volta. Mas devem ser comparadas com a Bíblia, com o livro. Se estiverem fora do livro, então não são recebidas, porque o juiz julga através do livro. Vê você isto? Então isto deve estar na palavra. É um profeta? É. Mas aquilo que ele falar tem que estar de acordo com a palavra de Deus. E às vezes nós ficamos forçando, eu já disse isso essa semana, as pessoas a darem amém. Amém, irmão? Amém, irmão? Amém. Você não é obrigado a dar amém. Uma coisa que você não está entendendo, você não sabe o que é. Porque amém quer dizer assim seja, quer dizer que você está de acordo, quer dizer que você concorda. E se você não está dando amém, tem duas coisas aí. Ou você não está entendendo, ou você está entendendo e não está concordando com aquilo. Porque às vezes a pessoa, a igreja, não é que não esteja concordando com a pergunta, ele está vendo que aquilo não concorda com a palavra de Deus. E se não concorda com a palavra, você não tem que dar amém àquilo. Primeiramente, que você não está dando amém a um homem, você está dando amém ao que está escrito. Então, se estiverem fora do livro, então não são recebidas, porque o juiz julga através do livro. Vê você isto? Então, isto deve estar na palavra. Então, a palavra que Deus falou antes da fundação do mundo, não é que Deus fala e diz algo ao profeta naquele tempo. O que ocorre é que o profeta capta o que Deus já disse, pois a palavra já existia antes da fundação do mundo. Deus falou a palavra e ela está disposta, se estende através do tempo e o profeta sobe e vê o tempo chegando. Então, é apenas um dom de conhecimento que traz para baixo e coloca aquilo no papel. Parágrafo 59, ele diz agora: Ezequiel, o profeta, subiu e viu o dia em que estamos vivendo. Oh, que passeio na escada de Jacó! Prever o que será e trazer aquilo para baixo, e nestes últimos dias, os últimos 2000 anos, os quais Ezequiel viu, há alguns 600, 800 anos antes na vinda de Cristo. Eles tinham um coração de pedra, duro. Isto é, o Espírito Santo não podia entrar naquele coração. Coração duro, né? O Espírito de Deus não podia entrar naquilo. Ele não tinha como entrar naquele coração, porque era pecaminoso. E ali havia apenas a expiação de sangue animal, colocado entre aquele coração de pedra e o Criador.
Mas quando o sangue daquele animal, sendo um substituto, naturalmente, apenas uma sombra ou um tipo de do verdadeiro sangue por vir, sendo que a vida na célula sanguínea era a vida animal, a qual não podia corresponder com o espírito humano, porque a vida animal não possui alma. Você sabia disso? O animal não possui alma. Quando Deus, lá no princípio, estava em espírito, ele tinha espírito e tinha alma, mas não tinha corpo para derramar sangue. E o cordeiro, que era a sombra, não tinha alma, mas tinha corpo. Então também não podia redimir. E Deus tinha espírito, alma e não tinha corpo. Esses três têm que estar juntos para poder redimir. E hoje as etapas são assim: justificação, santificação, a terceira coisa, batismo com o Espírito Santo. A vida entrando no ser humano. Mas a vida humana tem alma. Então, logicamente, eles não podiam se misturar como o azeite e a água. Mas quando Cristo chegou e morreu, e agora o sangue de Cristo, qual foi derramado no Calvário, dentro daquela célula sanguínea, nenhuma outra senão a vida de Deus. Vêem isto? Observe, então, o adorador chega diante de Deus com este sangue apropriado. É o sangue de um redentor que nos redime. Você se coloca numa casa de penhores através do pecado. Adão te colocou na casa de penhores. Mas Cristo chegou. Ele é o seu redentor e você pertence a Cristo. Deus te deu a Cristo como um presente do amor do amor por seu sacrifício. E você é trazido a Cristo através do Espírito Santo, o qual te cortejou através do sangue do Senhor Jesus e presenteou a ele como um dom. E Deus ama os seus dons, e ele não suportará vê-los destruídos. O ministro fez uma pergunta outro certo dia. Ora, agora perdoem isto tem um pouquinho da minha própria doutrina, mas no tabernáculo fazemos isto. Agora, certo sujeito perguntou a outro dia ele disse: você crê? Não crê você que se um homem alguma vez se tornou filho de Deus, nascido do Espírito de Deus, lavado no sangue, remido totalmente através de Deus, através da renovação do seu coração, através da lavagem na água, através do sangue, através da palavra, e se torna um filho de Deus, você não acha que aquela pessoa poderia pecar e se afastar de Deus para um lugar onde estaria perdido? E o ministro, sobre o qual estamos falando, sendo um estudante bíblico muito aplicado, diz: eu responderei a sua pergunta quando você responder a minha. Você acha que um homem poderia ser tão bom que ele não mentiria, roubaria ou faria qualquer coisa ruim, mas ele seria tão bom que Deus o receberia no céu sem o sangue de Cristo? Boa pergunta. Eu nunca menti, eu nunca roubei. Você acha que Deus vai te receber por causa disso? Negativo. Tem muita gente bonzinha indo para o inferno. Eu não estou mandando ninguém extraviar e sair para o mundo, jamais vou fazer isso. Mas você não vai para o céu porque você é bonzinho.
porque você nunca tropeçou, porque você nunca falhou. Não, não. Você vai para o céu através do sangue de Jesus Cristo. Se você crê que ele é capaz de te limpar, você se mantém de pé. Eu falho todos os dias, eu falho toda hora, mas o sangue de Cristo está ali. E o ministro disse, você crê que alguém vai para o céu sem precisar do sangue de Cristo? A resposta, não, claro que não. Você não poderia ir ao céu sem o sangue do Senhor Jesus. Não importa quão bom você seja. Isto é justiça própria. E não vamos para o céu com justiça própria. Não importa quão bom você seja. É totalmente impossível você entrar no céu por sua bondade. Agora, irmão, você vai pagar na carne aquilo que você faz. Tem coisas que você comete nesse corpo que às vezes vai exigir que você pague aquilo diante dos homens. Não está livre. Por exemplo, a pessoa comete um crime. Ah, mas eu agora sou um cristão, ou eu sou um crente. Eu estou perdido? Não, não quer dizer que ele está perdido. Porque se tivesse, o Davi já estava no inferno. Né? Então, o que acontece? Mas ele vai pagar aquilo diante dos homens. Certo irmão está na igreja, firme, foi um dia, o irmão preso. Discutiu com a mulher lá, a mulher chamou. Ele já tinha um mandato de prisão. Aí eles acharam, pois ele ficou preso. Chorando. Ele estava perdido? Não. Mas ele estava devendo para os homens. E aí a lei do homem. É claro que vamos fazer tudo que podemos, abaixo-assinado, tudo para aliviar para ele. Mas ele entrou lá, ficou lá na prisão, fui lá ver ele, só vi ele pelo quadradinho. É triste? Como é triste. Ali não tem misericórdia, não tem graça. Mas diante de Deus ele nem está devendo nada. Está devendo diante dos homens. Então, veja bem, não importa quão bom você seja, o parágrafo 65, é totalmente impossível você entrar no céu por sua bondade. E é aqui que tem milhões indo como enxurrada para o inferno. Chega aqui, olha no montão e diz assim, eu sou mais crente que ele, sou melhor do que ele, vai ver mesmo. Humanamente falando, vai ver, é verdade. Só que ele não tem revelação, não tem graça para crer que o sangue de Jesus Cristo é que salva ele. Ele é incapaz de aceitar isso. Pois é. E esta coisa aí que põe a pessoa no inferno. Rejeitar o sacrifício de Deus. É a misericórdia de Deus que te trouxe ao Calvário. E você é o presente do amor de Deus para Cristo. E se Deus deu um presente a Cristo, Cristo guarda o seu presente. Todo que vem a mim, todo que o Pai me tem dado virá a mim, e nenhum deles se perderá. Eu o ressuscitarei no último dia. Agora, você pode ser trabalhado emocionalmente. Você pode ter azeite nas mãos, ou falar em línguas, ou dançar no espírito, ou se unir à igreja, ou um pouco das coisas irracionais do dia. E você poderia, com certeza, estar perdido. Isto é certo, mas se você é um presente de amor de Deus para Cristo, você está salvo. Você pode ser trabalhado, educado, pegar até um bom espírito, ser fácil de se tornar conviver, mas não quer dizer que você está salvo. Agora, a sua vida provará o que você é. Pelos seus frutos os conhecereis.
Se você está tentando se fazer dócil e humilde, e assim por diante, então você permanece fora do reino. Não é? Esta não é a sua própria obra. É aí onde a igreja, o povo, assim chamada igreja, tem de formar tão miseravelmente, tem de forma tão miseravelmente falhado, porque é no seu próprio trabalho pessoal que se sentem que merecem a bondade e graça de Deus pelo que fazem e como vivem. Mas aquilo não tem nada a ver com isto. É o presente de Deus, sua própria consciência para evitar o inferno tentaria fazer com que você se afastasse do inferno. Melhor dizendo, tentaria fazer com que você vivesse bem e fosse correto. Um bom cidadão fará isto. E não precisa necessariamente ser um cristão. Tenho visto muitos homens, os quais até mesmo negam o nome do Senhor Jesus, que são boas pessoas, quer dizer, humanamente falando. Você não diz às vezes? Aquele lá sim que servia para ser crente. De tão bom que ele é. Aí você vira para o lado da igreja, está cheio de gente de defeito. E agora, irmão? Como é que você faz com o negócio? Não. Aquele que dá para ser crente, olha, não tem falha, é maravilhoso, é uma pessoa, só falta ser crente, faltou tudo. Faltou tudo. Humanamente é melhor, mas Jesus Cristo veio chamar, buscar aquele que é pior para o mundo, mas para ele serve. E nós não somos bonzinhos. Não somos, não. Veja o quanto, parágrafo 70, o quanto Esaú era melhor homem do que Jacó, porém ele não tinha a concepção para saber que ele havia vendido a sua primogenitura, porque ele a desprezou e foi rejeitado diante de Deus, o qual era mais cavalheiro e próximo e um homem de obras do que era Jacó. Jacó, o seu próprio nome era suplantador. Você sabe o que é um suplantador? É um enganador. Então porém Esaú era um cavalheiro em cada aspecto, mas não era salvo. Mas Jacó teve uma recompensa naquela primogenitura, e não importa do que os outros o chamavam. Eu diria, me desculpem a expressão, eles o chamavam Santos Rolador, o fanático, ou seja o que for que desejasse, mas ele tinha respeito por aquela primogenitura, aquele era todo o seu motivo. Não importava o que aquilo lhe custasse, ele queria a primogenitura. Agora observe, agora na criação da igreja. Agora, se a igreja apenas consiste, se o corpo de Cristo é para ser controlado somente por intelectuais, teologia, concepção mental, então dependemos totalmente do conhecimento intelectual do homem. Se eu deixei isto claro. Se a igreja somente descansa no intelectual, ou como aquele homem poderia estabelecer a igreja e construir grandes lugares com assentos de pelúcia e órgãos de tubo de milhares de dólares, e como ele poderia pregar sua mensagem de tal modo que levaria o povo para a igreja e uniria a igreja, e mais membros no livro, mas o maior está no céu. O maior livro está no céu. Agora eu quero que você pegue isto e nunca deixe isto escapar. Se necessitássemos apenas de concepção intelectual do homem, não precisaríamos do Espírito Santo. Se a igreja é para ser regida e governada pelo intelecto, pelo programa educacional e pelo intelecto da humanidade, não necessitamos do Espírito Santo.
e se for para ser governada pelo Espírito Santo, não precisamos do intelectual. É um ou outro. Agora, a emoção mental, agora, se nós unicamente, quanto mais inteligente for o homem, quanto mais intelectual ele for, quanto mais estudado ele for, quanto melhor for a gramática que ele usar, então melhor é a igreja. Então melhor é a igreja, em melhor situação fica o povo, se ele pode apresentar o programa e dizer, agora construiremos uma grande igreja, a chamaremos de certo nome, chamaremos a atenção do povo através de toda a cidade quando pudermos tocar sinos. Todo domingo de manhã, em nossas torres, chamaremos a atenção dos pobres pecadores perdidos na sarjeta, quando eles virem que usamos roupas melhores. Quando eles virem que nossas mulheres podem arrumar seus cabelos. Né? Às vezes, para ir para o culto, fica meia hora, 1 hora na frente do espelho. Né? Aí não tem atraso. Entende? Mas, se fosse para orar, aí não tinha tempo. Mas como é para arrumar o cabelo, fica lá, estica de todo jeito que pode. Quando deveria estar preocupado em estar em oração. E às vezes ainda chega no culto, vai reclamar que não recebeu nada. É claro que não recebeu nada. Seu espírito está olhando simplesmente para a sua aparência, se está bonito, se está etc, etc. Aí vai e volta pior, volta mais incrédulo do que foi. Por que volta mais incrédulo do que foi? Porque o profeta diz que você, quando vai numa reunião, você nunca sai como entrou, você sai pior ou sai melhor. Se arruma, vai toda emperequetada, o homem também do lado, e acha que tá bom, já batemos o cartão, fomos lá, assistimos o culto, batemos o cartão, voltamos para casa, vamos trabalhar, esquece de Deus. Pensa que tá a mesma coisa, mas não sabe que tá mais incrédulo do que era antes. Tá pior. Dali a pouco, nada mais faz efeito para aquela pessoa. E ele não percebe. É igual a ranzinha que, como é que é, irmão? Coloca dentro da água morna, diz que ela fica faceira ali. E a água vai esquentando, dali a pouco ela não percebe, tá morrendo cozida. E assim também é desse jeito. Não, hoje nós vamos na igreja, hoje tem que ir na igreja, lá vai a mulher. Fica meia hora, 1 hora na frente do espelho. Às vezes o homem, não, eu tenho que ir com o melhor terno que eu tenho. Tudo bem, você deve ir. Mas é melhor você ir em oração, esperando que Deus fale com você. Porque chegar 1 hora, ele não vai falar mais. Aí acabou. Quando eles virem que nossas mulheres podem se arrumar, podem arrumar seus cabelos, os bonitos chapéus que elas usam. E quando apresentarmos isto ao povo, os pobres e os famintos virão a nossas reuniões e desejarão ser como estas mulheres são. E os homens verão os bons ternos que usamos e como nos vestimos e como os carros que dirigimos e o que fazemos e como nos posicionamos com capacidade social na cidade, com os cavanis, outros clubes e coisas às quais nos unimos, e eles verão isto, e então o pobre e iletrado virá e desejará trazer seus filhos e os educarão para que então eles possam se tornar um membro desta grande sociedade chamada igreja. Agora, se esse é o programa de Deus, eles estão certos? Se é. Mas Jesus nunca mencionou isto desta forma. Então, Jesus disse, se eu subir, atrairei todos a mim. Então, através do programa educacional do mundo, o qual é certo, está correto, senão
deixar isso de fora, mas o homem não é trazido a Cristo através do intelecto, através da teologia. O Espírito Santo, sozinho, é o poder de atração de Deus. O pobre nunca receberá e o rico nunca pode até se tornarem pobre destas coisas do mundo. Cristo, sendo rico, se tornou pobre para que, através de sua pobreza, pudéssemos ser ricos. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Eles colocaram as coisas às avessas. Eles estão tentando colocar o homem na igreja através de discursos intelectuais. Não é de discursos intelectuais que precisamos, mas é do batismo com o Espírito Santo, com poder e demonstrações e manifestações do Espírito. É o que precisamos para trazer os homens à igreja. É da unção atrativa do Espírito Santo. Escolas, seminários são maravilhosos, nada tenho contra eles, mas este não é o programa de Deus. Deus escolheu o ignorante e iletrado, homens que não podiam falar bem, homens que não podiam nem mesmo ler seus próprios nomes, como a Bíblia disse. Eles eram ignorantes e iletrados, mas eles tinham ido a uma escola bem melhor. Pois quando eles curaram o enfermo na porta chamada Formosa, eles conheceram que eles haviam estado com Jesus. O irmão Brena bate 6 vezes no púlpito. Aí está a escola, é nisto. Sendo o tipo intelectual de igreja que temos hoje na América e ao redor de todo mundo, quando obtemos aquele tipo de educação, então o cristão, o crente, o membro da igreja, lendo sua Bíblia, vê que devemos tentar agir humildemente. Ele deve tentar ser deste modo, mas fazendo assim, ele apenas faz uma personificação carnal. Deixe isto se aprofundar. Um confronto carnal. Ele está tentando fingir algo que realmente não está no seu coração. Algo que não está no seu coração. Fala uma coisa e pensa outra no coração. Você sabia, irmão Antônio, irmã Maria e o irmão que está aqui, que até um animal sabe quando você está mentindo? Ele percebe na maneira que você age com ele? Você pode notar, ele sabe quando você está com medo. Ele percebe. Agora ele diz assim, ó. No seu coração ele está pensando uma coisa e tenta agir diferente. Como é triste, irmão. Uma pessoa assim nunca consegue nada na vida. Você nunca sabe o que ele é. Seja verdadeiro. O rapaz vai namorar, seja verdadeiro. Não mente para ela que você tem isso, tem aquilo, não. Entende? Que você faz isso, faz aquilo que... Não, seja realista. Fala de verdade o que você gosta. Não, eu gosto da roça, né? Não, eu estou na roça, mas eu não gosto da roça. Então seja direto, para depois você não ter um problema. A moça, do mesmo jeito. Olha, não vai dar certo. Os teus ideais é um, os meus são outros. Mas daí ele não quer. Bom, mas pelo menos você está sendo verdadeira. Seja genuíno. Não vá falar uma coisa e no coração pensando outra. Ó, vou conquistar ele, depois eu dobro ele. Não faça isso. Ó, vou conquistar ela e depois vou agir diferente. Não faça isso. Porque se ela for uma cristã, ela pode chegar e dizer para você, ó, não vou viver com você. Por quê? Não, você mentiu para mim na hora do voto. Ah, mas e daí? Você vai...
Não, se for preciso acabar a minha vida sozinho, vou acabar sozinho, mas não vou viver com mentiroso. Quer dizer, a pessoa, irmão Antônio, nos lábios está falando uma coisa, mas no coração tem outra. É duro, né, essa mensagem, né? Porque ela vai devagarinho, assim, daqui a pouco ela dá em cima da cabeça da taxa. Esculhamba com tudo, por isso tem gente que não quer a mensagem, irmão. Não quer, porque vai devagarinho, dali a pouco dá no meio daquele espírito errado, entende? Meu Deus do céu, por isso tem que gravar, viu? Ele diz assim, ó. No seu coração ele está pensando uma coisa e tenta agir diferente, pois na verdadeira, genuína linguagem, aquilo faz dele um hipócrita, ou dela. Jesus disse, vocês hipócritas, como pode dizer boas coisas? Pois da abundância do que há no coração, disso fala a boca. E se você não fala de acordo com o que há no seu coração pensa uma coisa e você fala outra, isto é o que faz de você um hipócrita. A própria palavra fariseu significa ator. Saiu uma expressão no encontro interessante. As pessoas hoje são pior do que os fariseus. Porque quando trouxeram aquela mulher adúltera diante de Jesus, a lei nos manda que apedreje. E Jesus disse assim, quem tiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Eles fizeram um exame, saíram um por um. Só que as pessoas hoje estão cheias de pecado, e se Jesus perguntasse para eles quem tiver sem pecado, mesmo eles cheios de pecado, atiram pedra nos outros, do mesmo jeito. É pior do que os fariseus. Se dizendo até crente da mensagem, mas é pior. Que às vezes está com as costas cheias de pecado e com a mão cheia de pedra, e mesmo o Espírito Santo dizendo, quem tiver sem erro, atira a primeira pedra, estão lá de mão cheia jogando pedra nos outros. Pior do que fariseu, pior do que hipócrita. Que poderia pelo menos fingir que tem um pouquinho de consciência e retornar para trás, né? Mas nem isso faz. Ah, estou sendo verdadeiro, então você é um assassino mesmo, né? Não tem jeito. Mata vidas, né? Destrói família com suas difamação, suas hipocrisias, seus fingimentos. Eles representavam sua religião, pois eles tinham um coração de pedra. Eles chegaram e disseram, bom mestre, queremos ver um sinal de ti para provar que tu és o que tu disseste. Como me chamam bom? Quando não há ninguém bom, exceto Deus. Ele disse, geração má e adúlteras, procura por isto, e ali um sinal lhes será dado, como Jonas esteve no ventre da baleia por 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem estará no coração da terra por 3 dias e 3 noites. Geração má, de coração ruim, de coração de pedra, maldosa, maliciosa, atiradores de pedra. E como tá a internet, tá cheia disso. Pessoas carregadas de pecado sentam em cima, pior do que os fariseus, porque os fariseus ainda tiveram consciência de fazer um exame de consciência e saiu de um em um. Esses sabem que estão cheios de pecados, que estão carregados e estão com a mão cheia de pedra jogando nos outros. É terrível isso. Agora, parágrafo 81. Vou parar aqui. Tá bom, mas é bom parar aqui depois.
A gente continua noutra oportunidade. Aleluia. A mensagem é a personificação do cristianismo, né? Que coisa boa, né? Estamos na casa do irmão Antônio aqui. A hora que você assistir, você vai ver umas panelas ali, mas é porque nós estamos na cozinha aqui, pregando isso, viu? A mensagem de Deus para sacudir o coração do eleito, do Filho de Deus, da Filha de Deus. Vamos nos pôr de pé e vamos orar. Bendito Jesus, obrigado por este bom tempo que tivemos, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, limpa nossos corações de toda hipocrisia, de todo fingimento. Queremos ser verdadeiros, mas verdadeiros que seja o Senhor nos transformando, mudando as nossas vidas. Ó Pai, ajuda-nos, limpa-nos, o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, com o sangue do Cordeiro. Limpa-nos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós encerramos este momento de meditação. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Deus vos abençoe. Amém.